Ouçam essa palavra de Deus que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 33. É a respeito do juramento. Vamos ouvir o que Jesus disse a esse respeito. Juramento, promessa, voto. Tem o mesmo sentido. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jure em hipótese alguma, nem pelo céu, que é trono de Deus, nem pela terra, que é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Versículo 36. Não jure tampouco por tua cabeça, pois não podes fazer um só cabelo ficar branco ou preto. Quando falar, dizei sim ou não. Todo o resto vem do maligno. Só uma correção. Todo o resto é maligno, ou todo o resto é um mal. Para você entender e não pensar que essa palavra maligno aqui seria Satanás, o diabo. Estou interpretando a Bíblia para você. A mesma palavra nós encontramos na carta de Tiago, que é um apóstolo. Tiago era um dos apóstolos de Cristo. Capítulo 5, Tiago 5, versículo 12. É o mesmo assunto, só para completar essa palavra sobre voto, promessa, juramento. Sobretudo, meus irmãos, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem de outra maneira qualquer, Seja sim o vosso sim, não o vosso não, a fim de não incorrer em juízo. A fim de não incorrer em juízo significa a fim de não ser condenado por uma palavra, um juramento, uma promessa que você não pode cumprir ou não cumpriu, violou. Você está entendendo? Meus irmãos e irmãs, deixa eu explicar algo da história do povo de Deus para você, antes de entrar nesse assunto muito importante relacionado a voto, juramento, promessa. Abraão gerou Isaac, Jacó. Jacó gerou 12 patriarcas e uma menina, Dina, mas são 12. Esses 12 patriarcas, filhos de Jacó, formaram uma grande nação. Eles eram em pequeno número, mas foram migrar para o Egito, no tempo em que José, o filho de Jacó, estava lá e governava todo o Egito. Então a família de Jacó, seus filhos, neto, bisneto, seus escravos, seus animais, eles migraram para o Egito nesse tempo, por causa de uma seca muito grande. Cerca de 7 anos de seca. E eram 2 anos. É uma história muito linda, está na Bíblia, começa no capítulo 37, a história de José. O 38 pula, foge um pouco do assunto, fala sobre Judá. Depois, no 39, volta. É cerca de 10 a 12 capítulos, falando do assunto da história de José, quando os filhos de Jacó migraram para o Egito. Lá foram sustentados por José, porque Deus o exaltou. Então, os filhos de Israel lá, eles foram engrandecidos num tempo de miséria e de seca, pela bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles foram engrandecidos, exaltados, eles tiveram abundância num tempo de penúria, por causa de José. É uma história muito linda, recomendo que você leia e releia sempre essa história. Está em Gênesis, capítulo 37, começa ali. História muito linda, uma das histórias, se não a mais bonita da Bíblia Sagrada. E ela é muito, muito edificante. Toda vez que eu leio, eu derramo algumas lágrimas. Sempre me edifico com essa história de José. Mas ali o povo de Israel,
que era pequeno número, fala-se em 70, 73, 72, mas na verdade, contando com as mulheres, os netos, as crianças e os escravos, os servos que habitavam com eles, deveria ser uma pequena comunidade de mais de 300 pessoas. Foram ao Egito e lá eles eram privilegiados, viveram em riqueza, em abundância. Sim, foram elevados a uma glória no Egito, por causa de José. Ele era o governador de todo o Egito. Mas, infelizmente, pouco a pouco, mesmo se multiplicando e sendo famílias das mais importantes no Egito, eles foram se contaminando com a idolatria, a doutrina, a cultura do Egito, porque era um povo pagão, um povo idolátrico. Se misturaram com aquelas nações e foram se contaminando e se afastaram de Deus. Cresceram muito. Ficaram lá cerca de 400 anos, ou seja, 4 gerações de 100 anos. E com o tempo, os egípcios começaram a escravizar. Eles lá, que eram uma nação poderosa, foram diminuídos, foram rebaixados e tornaram-se escravos. Por quê? Porque se contaminaram com o mundo. O que acontece com o cristão, com aqueles que se convertem a Deus e depois se desviam, se afastam? Eles entram debaixo de uma grande maldição. Tornam-se escravos, escravos de Satanás, escravos de toda sorte de vícios e paixões. Infelizmente, Jesus pregava, se um homem se converte e se expulsa um demônio daquele homem, daquela pessoa, e depois ela, se convertendo, volta atrás, sim, começa a se contaminar de novo, a situação dessa pessoa, seja homem, mulher, seja lá quem for, torna-se 7 vezes pior. 7 vezes pior significa muito pior do que era antes. Por isso, eles se tornaram escravos. E hoje também as pessoas se tornam escravos do pecado de Satanás e do pecado dos vícios, se elas se afastam de Deus. Quanta gente já morreu e se perdeu? Quantos estão por aí em grande sofrimento? Porque se afastaram de Deus, conheceram o caminho e abandonaram. Mas não é o fim. Se você se afastou do caminho de Deus e está vivendo uma situação difícil, Deus, por meio de Jesus Cristo, está de braços abertos para receber você com humildade. Sim, porque Deus, ele exalta os humildes, mas aos soberbos ele humilha, rebaixa. Então, os humildes serão exaltados e os soberbos humilhados. Se você se humilha, se torna humilde, reconhece seu pecado, se arrepende, se volta para Deus, com certeza, ele está de braços abertos para livrar, libertar você de todo tipo de mal, doença, enfermidade, pragas, maldições. Mas tem que ser sincero de coração. Aqueles que voltam experimentam uma graça de Deus e os anjos de Deus no céu fazem festa, se alegram, como disse Jesus, quando um pecador se converte verdadeiramente a Deus. Aquele povo se tornou escravo, se misturou com a idolatria, com a devassidão, a impureza, toda sorte de vícios, falsas doutrinas. Por isso, começaram a sofrer, e a opressão foi tão grande, e daí Deus enviou um libertador, Moisés, Arão e sua irmã Míriam. Isso em 400 anos. Eles, então, foram tirados, libertados do Egito. Era uma nação já numerosa, o povo de Israel. Eles foram libertados por meio de Moisés. Deus enviou Moisés, eles foram libertados. Foram tirados do Egito e levados ao deserto. Deus lhe prometeu uma terra que mana leite e mel.
Deus fez essa promessa a Abraão há muito tempo. Fez essa promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. E agora o Senhor Deus estava tirando esse povo. E tirou. Fez atravessar o mar vermelho a pé enxuto e levou ao deserto até o Monte Horeb. Esse povo, o povo de Israel, o povo de Jacó, chegou então na extremidade do Rio Jordão, onde deveria tomar posse da terra dos cananeus, amorreus, jebuseus, terra dos pagãos, terra deliciosa, que corre leite e mel, significa terra que produzia muitos frutos de abundância, cidades que eles não construíram, agricultura, lavouras, fazendas, tudo do melhor, que eles não tiveram o trabalho de fazer. Deus estava lhes dando tudo, entregando tudo na mão deles. Eles teriam que tomar posse, precisavam de fé, confiança, fé. Mas eles não tiveram fé, não tiveram confiança, que quando 12 espias entre eles foram à terra para ver como que era, espionar a terra, a mando de Moisés, o que aconteceu? Eles viram cidades fortificadas, gente muito alta, guerreiros valentes e fortes. Comparando-se diante deles, eles se pareciam como gafanhotos. Sim. Olhando para aquela gente muito bem treinada, com carruagens até de ferro, com armas que eles não tinham. Eles, então, quando voltaram, 10 dos 12 depreciaram a terra diante do povo. Disseram a eles: nós não vamos conseguir vencer esta gente. Eles são mais fortes, mais numerosos, muito mais equipados. Vamos morrer. Nossas crianças, nossos filhos serão presa deles, nossas mulheres serão tomadas e nós seremos passados a fio de espada. Vamos todos morrer. Deus se desagradou e ficou muito irado com esses 10, porque 2 acreditaram. Caleb e Josué acreditaram. Sim, nós vamos vencer. Deus vai à nossa frente. Envia anjos. Assim como fez no Egito e até aqui, é Ele que combate por nós. Eles tiveram fé. Josué, um dos chefes da tribo, e Caleb, da tribo de Judá, tiveram fé, mas os outros 10, que é a maioria, não tiveram fé e confiança. Depreciaram a terra, desanimaram o povo, começaram todos a chorar. Deus ficou irado com eles, por faltar esta fé e confiança. É claro que eles não iam dar conta daquela gente. É claro que eles não iam vencer com forças humanas. Não tinha condições. É como você que não pratica luta, que não é treinado, querer vencer um campeão, alguém que tem um cinturão, um UFC, um lutador. Você vai morrer, não vai aguentar nem 4, 5 segundos, infelizmente. Mas a fé, a confiança, é o que você precisa. Deus vai dar a você o poder sobrenatural para vencer. Não estou dizendo para você fazer isso, mas com eles aconteceu essa prova, era uma prova. Gente alta, com mais de 2 metros de altura, forte, treinado. E eles, de pequena estatura, desarmados como estavam, eles não tinham equipamento, não tinham treinamento, a experiência que eles tinham, aqueles pagãos. Mas a fé no sobrenatural, anjos de Deus, diz a palavra, que acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os salva e os livra. Foi isso que disse Davi num dos salmos. Davi também era de baixa estatura, venceu Golias, um homem gigante, muito forte. Não tinha como Davi vencer. Mas Davi, mesmo sendo muito jovem e de baixa estatura, ele teve fé e confiança em Deus. Fé e confiança em Deus. Por isso venceu o gigante. Por isso foi um guerreiro valente, um campeão. Mas ele confiava e acreditava na fé sobrenatural. Fé em Deus. E ele, Davi, era um homem sincero, um homem justo, um homem fiel. Ele não era falso. Por isso ele tinha a vitória.
Em todos os combates sempre se dava melhor. Ninguém nunca conseguiu tocar em Davi. Nunca conseguiu vencê-lo. Não tinha como vencer, ele tinha uma proteção divina. Tinha um exército de anjos de Deus com ele. Vocês estão entendendo? Fé e confiança. Aquele povo não teve, por isso teve que voltar atrás. Ficaram 40 anos no deserto. Morreram aquela geração que se revoltaram contra Deus. Foram morrendo, e os que entraram na Terra Prometida, depois de 40 anos, foram os filhos e os netos deles, que eram incircuncisos, nasceram no deserto. Só alguns que sobreviveram, que foram fiéis. Caleb, Josué, entre outros, que foram fiéis, entraram na Terra Prometida. Atravessaram o Jordão, conquistaram Jericó e as demais cidades. Deus destruiu 7 nações mais fortes e poderosas do que eles. Sim, Deus os introduziu lá, na terra de Canaã, terra que corre leite e mel. E foram conquistando pouco a pouco, enquanto aquela geração dos que estavam com Moisés, estavam no Egito, aqueles chefes militares, que apesar de estarem velhos, ainda estavam vivos, eles estavam firmes na fidelidade, não tinham se contaminado com os pagãos, porém, morrendo aquela gente, Caleb, Josué, aqueles anciãos, aqueles chefes, aqueles homens que viram todas aquelas maravilhas que Deus fez no Egito, no deserto, nasceu outros, e esses filhos e esses netos acabaram se misturando com a nação pagã. E eles se contaminaram de novo com a idolatria. Apesar de terem ouvido e terem no coração e na mente o testemunho daqueles pais, dos avós e dos pais, eles abandonaram e se contaminaram com a idolatria daquela gente, se misturaram com eles. O que aconteceu? Foi um período de aproximadamente mais 400 anos, ou cerca de 4 séculos. É o período dos juízes. Juízes. Era uma outra fase, juízes. Então Deus, cada vez que eles pecavam e se afastavam dele, se contaminavam com as nações, Deus os entregava na mão dos inimigos, e eles viravam escravos, começavam a sofrer. Então eles se arrependiam, clamavam a Deus, Deus enviava juízes. Então não era rei que governava. Não, juízes, época dos juízes. Temos os livros na Bíblia dos juízes. E esse período, ele terminou lá com Samuel. Depois de Samuel, veio o primeiro rei que ele ungiu, Saul. Depois Davi, e aí veio a monarquia. Sim, aí Israel começou a ter reis como as outras nações. Reis. Mas voltando ali nesse período dos juízes, as Sagradas Escrituras nos contam de um juiz que se chamava Jefité. Jefité era filho de Gileade, porém de uma mulher prostituta. Gileade se casou com uma mulher legítima, mas ele também teve um caso com uma prostituta, e ela gerou esse filho que se chamava Jefité. Quando eles cresceram e ele morreu, esses filhos da mulher legítima expulsaram Jefité e disseram: você não vai ter herança no meio de nós. É filho de outra mulher, é uma prostituta. Ele teve que fugir, e fugiu para uma outra cidade. Lá ele se tornou um grande guerreiro, um valente, e teve muitos que o acompanharam. Como Davi, naquela época, que fugiu de Saul. Muitos se agregaram a Davi e ele formou um grande grupo de soldados, cerca de 600 soldados. No tempo de Jefité, não se sabe quantos soldados, quantas pessoas se agregaram a ele, mas ele se tornou um guerreiro valente, um chefe de comando de uns grupos de guerrilheiros na época. E o que aconteceu? O povo tinha se desviado de Deus. O povo estava na idolatria, o povo
adotaram deuses pagãos, Astarote, Baal, Deus de Sidom, Deus de Arã, dos Amonitas, dos Moabitas, aquelas coisas nojentas feitas pelas mãos do homem. Então começaram a acreditar naquela superstição, naquela coisa feia, nojenta. E aí ficaram numa situação horrível. Os inimigos começaram a oprimir e aí começa a vir a escravidão. Amados irmãos e irmãs, você que está ouvindo essa palavra, hoje nós como cristãos, o cristianismo, ele nasceu a partir do judaísmo. Começou com Jesus Cristo e os apóstolos. Nós temos raízes, origem, com este livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Sim, temos em nosso sangue, nós que somos cristãos, nascidos do Espírito de Deus, temos como pai na fé Abraão. Sim, Abraão. Por isso, amados irmãos e irmãs, o que aconteceu? O povo se tornou escravo, porque estava adorando outros deuses. Começou a sofrer. E é o que acontece com as pessoas que se afastam de Deus, no meio de nós. Quanta gente tem morrido e são condenados. Morrem nas trevas, se afastaram de Deus. Vem a desgraça. O diabo toma conta, acorrenta a pessoa em diversos vícios. E a situação dela fica 7 vezes pior. Por isso, quem de você que nunca conheceu a Deus, você pode, hoje, através dessa pregação, receber uma graça do Espírito Santo e se tornar uma nova criatura. Você que nunca teve uma experiência com Deus. Nós estamos pregando para que você tenha essa experiência com Deus. Quando estou pregando, o Espírito de Deus está entrando no seu coração. Entra pelos seus olhos, seus ouvidos, e entra no seu coração, e ali está a semente da palavra de Deus. A sua vida é transformada, é algo extraordinário que só o Espírito de Deus é capaz de fazer. Sim, o milagre da conversão é um dos maiores milagres que existe. Maior do que os paralíticos quando se levantam, maior do que a cura dos cegos, até mesmo do cego de nascença. Maior do que a ressurreição do próprio Lázaro. 4 dias no túmulo, Jesus o chamou. Lázaro, vem para fora. Já estava apodrecendo. A conversão de uma pessoa a Deus, de um pecador, quando ela sai da escravidão de Satanás, de toda sorte de vícios, adultério, prostituição, devassidão, avareza, ganância, quando ele sai da mentira, abandona a mentira, as falsas religiões, e começa a seguir a Deus de coração sincero, começa a seguir a Jesus Cristo, estudar a palavra de Deus, orar, jejuar, se consagrar a Deus. Essa pessoa, ela tem grande valor diante de Deus. Grande valor. Por quê? Porque o Espírito de Deus vem unir-se ao nosso espírito. E unindo-se ao nosso espírito, nos dá um novo caráter, uma nova conduta, um novo comportamento. Você muda, você passa a odiar a mentira, você passa a odiar, a detestar os vícios, a devassidão, o adultério, a avareza, o lucro, a fraude. Você passa a detestar os palavrões, os xingamentos, você passa a detestar tudo que não presta. Imoralidade sexual, por exemplo. Idolatrias. A falsidade. Você é transformado. E depois você recebe o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é que você recebe dons espirituais. Dons para evangelizar, pregar a palavra de Deus, orar pelas pessoas, salvar e ajudar outros irmãos que estão ainda perdidos. Por isso é importante o batismo no Espírito Santo. Quem não recebeu, peça. Peça continuamente, deseje esse batismo. É uma experiência extraordinária. Você pode ser batizado em casa, na igreja, no congresso, numa reunião, em qualquer lugar. O importante é que você peça. Quando você receber essa experiência, você vai saber. E é muito importante para pregar a palavra de Deus, para trabalhar no reino de Deus, pelo reino de Deus. Irmãos, aquela gente, o que aconteceu? No tempo de Jefité,
se corrompeu. Agora os amonitas se levantaram contra eles. E eles estavam com muito medo. Então, Galaad, Gilead ou Gilead é a mesma palavra, tradução diferente. Esse povo, o que eles fizeram, chefes? Vamos atrás de Jefté. Nós soubemos que ele é um valente guerreiro e é um chefe que comanda um destacamento de homens. É um valente. Porque eles estavam com medo. Eles fizeram votos, eles jogaram fora os ídolos. Baal, Astarote, diversos tipos de ídolos, eles jogaram fora essa superstição, essa coisa nojenta. Então, Deus ouviu, Deus veio em socorro deles. Bom, já que eles abandonaram esses ídolos e agora estão me servindo, estão me buscando, eu vou dar a eles a vitória. É isso que acontece, irmãos. Mas tem que renunciar ao pecado, à iniquidade, tem que deixar de lado essas coisas nojentas que as pessoas praticam hoje em dia. Você sabe do que estou falando. Todas as programações do mundo, todas essas coisas que não são de Deus, você sabe do que estou falando. A imoralidade sexual, a pornografia, pelos meios de comunicação, principalmente. Você precisa buscar a Deus, precisa congregar, precisa ir na igreja, se unir aos irmãos, se você não está indo. Você tem que ir, precisa ir, buscar. Oração, alguém que ore por você, impõe as mãos para fortalecer e vencer. Vencer. Tem que abandonar os vícios, tem que abandonar essa velha passada, essa conduta perversa que você tem. Aí você vai alcançar a vitória. Deus vem em seu socorro. Ele envia anjos e você vai vencer. E no final, a sua herança será a glória. O novo céu, a nova terra. A glória dos escolhidos. Uma herança que Deus preparou para os seus eleitos. Os vencedores. Só os vencedores herdarão o reino dos céus. Nem se compara com esse reino que nós estamos vivendo. Nem se compara. Você está entendendo? O reino dos céus é fé, confiança. Você precisa ter essa fé. Estou pregando para que essa fé entre no seu coração, para que você possa reviver, se você já tem. Estou pregando para que você ressuscite. Nós temos um corpo físico e temos um corpo espiritual. E o corpo espiritual é mais importante do que o físico. Muito mais importante. E precisamos tratá-lo, alimentá-lo com a palavra de Deus, com oração, com jejum, com uma vida nova. Você está entendendo? Irmãos e irmãs, o que aconteceu? Eles foram buscar Jefté, e aí os chefes disseram: Jefté, se você vier e combater por nós contra os amonitas e nos livrar das mãos desses inimigos, você será nosso comandante, chefe de todo o Galaad, de toda a nossa nação, do nosso povo. Jefté respondeu aos chefes de Galaad: vocês estão me procurando, vocês me expulsaram, sim, vocês me mandaram embora, me expulsaram, não quiseram dar nada do vosso patrimônio. Eu tinha herança com vocês, só porque a minha mãe era prostituta, vocês me mandaram embora, agora estão buscando socorro junto a mim. Mas se vocês me nomear chefe de todo o Galaad, eu vou. Então, eles disseram: sim, você será nosso chefe, nós prometemos. E ele foi, se tornou chefe, comandante de todo o Galaad. E aí, o que aconteceu? Jefté fez um voto a Deus. É nesse ponto que eu quero chegar, amado irmão e irmã. Essa história da Bíblia, este fato muito importante, nos traz uma instrução, uma lição, um ensinamento, que vai livrar, com essa pregação, muita gente de um juízo, de uma condenação, de um pecado gravíssimo, que é a questão da violação do juramento, violação do voto. E
ajudar você a não fazer uma promessa, um juramento, um voto diante de Deus de uma forma temerária, sem pensar. Sim, quantos já fizeram votos e juramentos a Deus e voltaram atrás, ou não cumpriram, ou não puderam cumprir? Votos insensatos. Votos insensatos. Jefité, ele fez um voto insensato. Amados irmãos e irmãs, Jefité fez um voto insensato. Ele foi saber disso depois. Mas veja o que aconteceu. Ele disse, se o Senhor, no voto que ele fez, esse é o meu voto, se o Senhor entregar os filhos de Amon, sua cidade, em minhas mãos, eu vou votar a ti, ó Deus, a primeira pessoa que sair de casa, pelas portas da minha casa, quando eu voltar vencedor na guerra contra os amonitas, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa ao meu encontro, vou oferecer em sacrifício a ti, ó Deus. Vou ofertar em sacrifício. Em outra tradução, holocausto. Veja o tipo de voto que ele fez. Jefité não era pobre. Ele tinha muitos servos e servas. Sim, com certeza. Tinha escravos. Mas o que aconteceu? Jefité foi à guerra e Deus lhe deu a vitória. Sim, Deus lhe deu a vitória. O Espírito de Deus veio sobre ele. Era o que acontecia com os juízes, com aqueles que eram ungidos por Deus. O Espírito de Deus vem e incorpora. A pessoa se torna forte, cheia de poder. Se torna inabalável, invencível. Olha a importância do Espírito de Deus, ser revestido do Espírito de Deus. E ele foi e comandou o exército de Galaade e eles venceram, destruíram os amonitas, subjugaram eles. Houve grande matança, foram vitoriosos. Deus lhe deu a vitória. E quando ele voltou para casa, estava ainda distante, quem lhe saiu ao encontro? E saiu da porta daquela casa. Quem lhe saiu da porta da casa dele para vir ao encontro de Jefité? Quem será? A sua filha. Filha única. Ele não tinha filho e nem outra filha, só tinha uma filha. Mas ele tinha escravos. Mas quem veio foi a filha com tamborins, com dança, com alegria ao encontro dele. Jefté, do pai. E quando ele viu isso, ele ficou entristecido. Ele caiu prostrado, rasgou as vestes e disse, minha filha, eu fiz um voto a Deus e não posso voltar atrás. Eu fui insensato, tolo no meu voto. Eu não imaginava que isso Deus teria preparado para mim. Eu não imaginava. Minha filha,